Olá pessoal, tudo bem? Essa é uma videoaula sobre a estimação e análise do ajuste do modelo de regressão múltipla. Quais serão nossas principais tarefas nessa etapa? Primeiro, selecionar um método para especificar esse modelo. Isso significa que nós teremos algumas técnicas para estimar o nosso modelo e deveremos, considerando nossa amostra e o objetivo da pesquisa, identificar qual delas é mais apropriada. Em sequência, nós vamos analisar a significância global do nosso modelo para prever a variável dependente. Isso significa fazer um teste de significância, teste F de significância, também um teste chamado de ANOVA, Analysis of Variance. Em sequência, a gente vai fazer a análise dos casos influentes para ver seu efeito potencial sobre o ajuste e sobre os parâmetros do modelo estimado. Na seleção do método de estimação, nós teremos duas alternativas principais. A primeira delas, a mais comum, é o método Enter, a estimação direta. Nesse caso, todas as variáveis independentes seriam inseridas ao mesmo tempo no modelo. Esse método é o mais apropriado quando o seu objetivo é testar hipóteses específicas sobre o efeito de cada uma das variáveis independentes sobre a variável dependente, gerando um entendimento mais completo de como tais variáveis contribuem para explicar aquela variável dependente. No outro caso, da estimação interativa, que nós teríamos aí os métodos forward, o backward e o stepwise. Esses métodos eles são mais apropriados quando você deseja construir um modelo mais enxuto que tenha, com menor número de variáveis, um maior poder preditivo da variável dependente. Ele não é normalmente um método apropriado para testar hipóteses de pesquisa sobre um conjunto grande de variáveis, dado que você normalmente terá um modelo final em que somente as variáveis significativas ou um conjunto reduzido de variáveis com maior poder explicativo estarão no seu modelo. Portanto, você não tem muito controle sobre quais variáveis, qual foi o teste de hipótese do efeito daquelas variáveis que não entraram no modelo. Essa abordagem é muito utilizada quando você quer maximizar, então, o poder preditivo e você tem uma grande amostra e também tem um grande número de variáveis. É muito comum em análise de grandes bancos de dados, lá que você tem centenas de milhares de observações e você tem milhares de variáveis independentes, você usar esse método para estimar, normalmente, centenas, às vezes até milhares de modelos. Por exemplo, um trabalho que eu fiz recentemente, a gente tinha que prever os determinantes de venda de diferentes categorias de produtos, e a gente tinha lá mais ou menos umas 120 categorias de produtos, e nós tínhamos aproximadamente 2.000 variáveis e alguns milhões de observações, e a gente então tinha muitos modelos e muitas variáveis. Então, nosso modelo foi basicamente construído em cima desse tipo de modelagem, e então a gente tinha uma estimação automática, até porque seria inviável a gente ficar modelando individualmente cada variável e cada modelo para cada variável independente também. Então, tinha-se um modelo interativo que ele ficava rodando, né? Então você deixa o modelo rodando durante algumas semanas até ele achar os resultados dos parâmetros daqueles modelos. Podemos dizer que uma abordagem confirmatória para estimar o nosso modelo é a única forma para a gente testar um modelo pré-especificado. E ele também pode ser mais complexo, especialmente porque você pode ter muitas variáveis, então isso vai pecar na parcimônia, contra a parcimônia daquele modelo, e muitas vezes você pode também ter erros de especificação, de forma, de omissão de variáveis ou de inclusão de variáveis irrelevantes. Então, essa abordagem confirmatória é bastante popular, mas a gente tem que tomar cuidado com ela, especialmente na hora que a gente quer modelos mais enxutos, que não é o nosso objetivo fundamental, testar hipóteses. Uma abordagem sequencial é aquela que vai maximizar o poder preditivo, né, usando o método forward, backward ou enter, e ele é mais automatizado. O problema é que você tem pouquíssimo controle sobre o resultado final, mas é um modelo que ele pode produzir um alto poder preditivo, especialmente quando você tem muitas variáveis e muitos modelos a serem testados. Então a gente tem pouco controle nessa abordagem. E finalmente nós temos a abordagem combinatória, que é aquela que testa todos os modelos possíveis.
e verifica, por exemplo, aquele que tem maior poder preditivo ou maior número de variáveis significativas. A desvantagem desse modelo é que você tem um número muito grande de combinações a serem testadas. Então, por exemplo, com 10 variáveis, você teria que testar todos os modelos com 10 variáveis, que na verdade seria um modelo. Depois você testaria combinação 9 de 10, então você testaria todas as possíveis combinações de modelos com 9 variáveis, que na verdade seriam 9. E assim, depois para 8 variáveis, que aí seria a combinação 10, 8 a 8, e você somaria isso para todas as suas combinações de variáveis. Com isso, você pode ter um número de variáveis que é muito grande, um número de modelos que é muito grande, e que torna às vezes até difícil você selecionar o modelo mais apropriado para o seu caso em específico. Finalmente, a gente pode ter a explicação sobre os diferentes métodos de estimação do modelo sequencial. O modelo sequencial, o stepwise, é aquele que ele seleciona a variável com maior poder preditivo inicialmente, posteriormente ele seleciona, vê se tem uma outra variável que ainda é significativa para prever a variável dependente, e insere essa variável. Caso a inserção dessa variável torne não significativa alguma variável já presente no modelo, ele pode tirar essa variável e com isso você vai ter um modelo final que tende a ter um número reduzido de variáveis significativas para prever y. O método backward, ele começa com todas as variáveis e aí ele vai tirando as variáveis que não são significativas até somente as variáveis significativas no seu modelo. E o método forward é aquele em que ele insere as variáveis à medida que elas são significativas, mas ele não retira as variáveis caso a inserção de uma variável torne uma variável independente não significativa naquele seu modelo. Uma outra etapa importante nesse estágio é avaliar a significância estatística. Primeiro, nós vamos perguntar se houve significância geral do nosso modelo de regressão. Depois, nós temos que questionar o efeito do tamanho da amostra sobre o resultado do nosso teste. Por exemplo, em amostras muito pequenas, pode ser que grandes efeitos não sejam significativos a 5% de significância, por exemplo. Nesse caso, talvez seria mais adequado você usar um valor alfa de 10%. Então, em amostras pequenas, esse pode ser o caso. Por outro lado, em amostras muito grandes, você pode ter efeitos que não têm significância prática nenhuma, mas que eles são significativos dado o tamanho da sua amostra. Então, também, analisar se o tamanho daqueles efeitos ele é grande o suficiente para ele ter alguma implicação prática relevante naquele seu modelo estudado. Uma terceira tarefa relevante na estimação do nosso modelo é identificar o efeito das observações influentes. As observações influentes elas têm um significado um pouco distinto de unicamente outliers no nosso modelo, então, algumas vezes, eles podem não ser outliers e ainda assim serem influentes no seu modelo de regressão. Podemos definir observações influentes como todos aqueles casos que podem ser, no seu estudo, questionários, empresas, colaboradores, produtos, todas essas unidades de observação que têm um efeito desproporcional sobre os resultados do seu modelo de regressão. Uma primeira categoria de observações influentes são os próprios outliers, que são aqueles que normalmente na regressão vão ser caracterizados pelos outliers nos resíduos da regressão. Então, são aqueles casos que estão muito distantes do valor previsto e, portanto, eles não são representativos daquele seu modelo de regressão estudado, podendo, inclusive, representar casos que não conseguem ser bem explicados por aquele tipo de variável que você está analisando. Nós podemos ter um outro caso, que é o leverage. Alguns autores traduzem como valores alavancados, e esse leverage são observações que eles têm combinações das variáveis independentes muito distintas. Né? Então, por exemplo, você tem um padrão de maior escolaridade e maior renda, e maior escolaridade também, maior renda dos pais. Então, você sabe que pessoas com maior escolaridade, né, e que também vêm de famílias mais ricas tendem a ter uma maior renda. Mas, de repente, você tem uma pessoa na amostra que tem, por exemplo, uma altíssima escolaridade,
e vem de uma família muito pobre e tem uma renda muito elevada. Então, ele poderia ter um valor muito distinto para o que é usual para aquela população ou para a sua amostra. Ou o inverso, você pode ter alguém que não tem educação nenhuma, que vem de uma família muito rica e que é pobre. Então, essa pessoa, por exemplo, ela seria um caso com potencialmente um leverage. A gente verá algumas estatísticas que podem ser usadas para identificar esses casos e seu efeito no modelo de regressão. De maneira mais ampla, a gente pode representar qualquer caso influente como aquelas observações que vão ter um efeito muito forte sobre o modelo. Por exemplo, pode ser que uma observação ela aumente muito o efeito de uma variável x sobre y. Então, ele vai ser um caso influente para aquela relação sendo testada. Talvez aquele caso específico ele esteja determinando uma determinada relação no seu modelo de regressão. Em sequência, eu vou mostrar como nós podemos identificar esses casos. Em um diagrama de dispersão com um padrão bivariado, seja numa regressão com duas variáveis, uma dependente e uma independente, ou os gráficos de regressão parcial, onde você tem no eixo x o valor de x controlado pelas demais variáveis preditoras, e aqui nós teríamos o valor do eixo y, nós poderíamos identificar esses padrões de variáveis de observações influentes analisando os seus próprios valores individuais. Então, nesse exemplo aqui, essa observação no exemplo A, essa primeira observação, ela é um valor influente. Essa observação é um valor influente, porque você vê que se você excluir essa observação aqui, o modelo de regressão estaria aqui. Então, ele está influenciando a constante desse nosso modelo de regressão. Então, você tem um caso que ele está afetando aqui a constante do seu modelo de regressão. Esse é um outro exemplo que, por mais que você tenha valores distantes, que poderiam ser até outliers, você vê que ele está no mesmo padrão do modelo de regressão. Ou seja, a exclusão desses dois casos, por mais que possa diminuir o poder preditivo desse modelo, ele não muda os parâmetros da regressão. Então, a regressão continua sendo estável, mesmo com a presença desses outliers, dado que eles passam bem próximos do nosso modelo de regressão, mas para valores discrepantes de y e de x. Nesse caso, não seria um problema nesse nosso modelo, dado que esses casos, essas observações influentes, reforçam uma característica que é natural de toda a amostra, por mais que eles possam ser considerados outliers e que eles tenham um efeito aparentemente eles estão bem discrepantes em relação ao seu modelo de regressão. Né? Então, se eu olhar univariadamente, esses dois casos possivelmente seriam outliers, mas eles não vão ter um grande efeito no modelo de regressão. Nesse outro caso C, nós temos um caso mais grave. Nós temos dois outliers que eles mudam totalmente o parâmetro da sua regressão. Se você excluir esses dois casos, a relação entre x e y seria positiva. Mas, como você tem dois casos com uma relação muito atípica entre x e y, você está mudando o seu parâmetro de regressão. Bom, esse caso típico, por exemplo, imagine que tem alguma variável, por exemplo, um grupo, sejam pessoas que vêm de um determinado perfil socioeconômico. Imagine que ou que tem uma determinada profissão. Se você observa que existe essa influência e descobre uma variável que causa essa relação distinta, você poderia inserir essa variável causadora no seu modelo de regressão para tratá-la como um caso especial, basicamente como uma variável adicional ou mesmo como uma variável moderadora no seu modelo de regressão, adicionando uma variável possivelmente dummy, uma 0 e 1, como uma variável que modera a relação entre x e y. Mais uma vez, nós temos outros exemplos. Aqui você tem vários casos influentes que eles puxam o modelo de regressão para diferentes perspectivas. Nesse caso, eles vão ter resíduos, principalmente esse caso aqui vai ter resíduo bem elevado, né? E além disso, ao excluir esses casos, a reta de regressão vai passar bem mais próximo dos outros pontos. Então, esses casos influentes aqui, eles vão reduzir o poder preditivo do seu modelo. Por mais que ele não afete a inclinação da sua regressão, ele afeta a constante da sua regressão, mudando então a altura dessa sua reta de regressão. Então, potencialmente,
Também, se houver alguma explicação para manter esses casos, eles deveriam ser mantidos, mas seria sempre recomendável apresentar também os resultados sem outliers, mesmo que não exista uma explicação para o efeito que esses casos únicos estão causando, como uma forma de demonstrar que a presença desses casos influentes, ele distorce o modelo, mesmo que você não saiba se esses casos eles são válidos ou não da população, ou se existe uma explicação única para colocar esses casos como especiais no seu modelo. Nessa opção E, nós temos outro exemplo, que esses dois casos eles puxam a reta de regressão para baixo e a exclusão deles muda tanto para a inclinação como também a constante da sua regressão. Então você teria uma regressão muito forte entre x e y, mas a presença desses dois casos ele puxa a reta de regressão para baixo, reduzindo então os parâmetros da sua regressão e possivelmente também o ajuste do seu modelo. E mais outros casos aqui, você tem duas observações que eles mostram outro parâmetro e na exclusão desses dois casos você teria uma reta de regressão bastante distinta. Esses exemplos eles ilustram bem o que acontece na prática na hora que você tem observações influentes no seu conjunto de dados. Mas existem alguns mecanismos para a gente observar isso, especialmente porque quando nós temos uma amostra muito grande, você tem mais dificuldade de identificar esses casos isolados. E aí nós teríamos algumas estatísticas para fazer esse tipo de avaliação. As estatísticas disponíveis para identificar os casos influentes são muito parecidas com a que utilizamos para identificar outliers. Só que agora nós teremos algumas dessas medidas associadas aos erros de previsão ou ao padrão de relacionamento entre as variáveis independentes e a dependente no nosso modelo. Uma primeira estatística é calcular a distância de Mahalanobis, o famoso D2. Então, nós iríamos calcular a distância de Mahalanobis para as variáveis independentes, tentando identificar alguns casos que têm padrões de observação muito distintos para as variáveis independentes. Lembrando que nós podemos fazer isso, lembrando que a estatística a distância de Mahalanobis se distribui como uma distribuição Q quadrado com grau de liberdade igual ao número de variáveis independentes. Nós poderíamos calcular a significância desse valor, ou mesmo nós podemos padronizar esse número dividindo a distância de Mahalanobis pelo número de variáveis independentes e usando os pontos de corte típicos para uma distribuição normal. Por exemplo, 2,58, 3 ou 3,29, de acordo com o tamanho da sua amostra. Maiores amostras, um maior valor de ponto de corte para identificar os outliers. Uma outra estatística muito comum é o que nós chamamos de DF-beta padronizados. Ele vai mostrar a modificação padronizada naquele parâmetro da sua regressão para exclusão daquele caso do modelo. Ou seja, ele mostra o quanto que aquele caso, ao ser excluído do seu modelo, modifica cada um dos parâmetros da regressão. Quando você roda esse modelo, você vai ver que ele vai calcular um DF-beta para cada um dos parâmetros que foram estimados no seu modelo e para cada observação. E aí você poderia usar como ponto de corte um valor de 2, que multiplica a raiz do tamanho da sua amostra, para você identificar os casos que estão influenciando muito algum parâmetro específico do seu modelo de regressão. A distância de Cook também é usada para você identificar casos influentes naquele seu modelo. Ela é baseada na distância de Mahalanobis e a gente também pode colocar um outlier um caso influente como sendo aquele que é superior a 4, que multiplica a raiz do tamanho da amostra. Se ele estiver acima desse parâmetro, ele poderia ser classificado como um caso influente. A medida de leverage, a medida chamada de alavancagem, se ela for maior do que também pode ser calculada, ela é baseada na distância de Cook e na distância de Mahalanobis, ela também vai ser um indicativo de quanto que aquele conjunto de variáveis independentes é único para cada observação. Então, não necessariamente ela vai ser um caso que vai mudar o seu parâmetro, mas ele identifica casos únicos, né? Parecido com a distância com o modelo com o outlier multivariado, mas ele leva em conta também o seu variate, o seu modelo de regressão. Nesse caso,
você poderia classificar como um caso, um caso alavancado, né, um leverage, o valor que for acima de 2 vezes o número de variáveis independentes dividido pelo tamanho da amostra. E, finalmente, você também pode usar os resíduos estudentizados deletados. O que é essa medida? Você vai rodar o seu modelo de regressão e você vai fazer uma padronização T. A padronização T ela é diferente da padronização Z no sentido de que ela leva em conta o tamanho da amostra para calcular esse resíduo. Para amostras muito pequenas, esse resíduo estudentizado ele normalmente vai ter um ponto de corte um pouco diferente de uma distribuição normal padrão. E, além disso, ele leva em conta qual vai ser o resíduo de uma regressão quando você exclui aquele caso da estimação do modelo. É como se eu pegasse uma observação, eu excluo ela da minha amostra, rodo o modelo de regressão e uso esse modelo para prever o valor dessa variável. A partir daí, desse caso, na hora que eu previ esse caso, eu vou calcular o resíduo e vou estudentizar esse resíduo, levando em conta que a distribuição T ela normalmente é mais achatada do que a distribuição normal no caso de amostras menores. E nós poderíamos usar então pontos de corte de 2,58 para amostras pequenas, ali até 200 casos, 300 casos. Amostras vão crescendo para 500, 600, você vai usar um valor de 3 pontos como ponto de corte. E amostras muito grandes, como 1.000, 2.000, 3.000, você pode usar um ponto de corte de 3,29 para identificar esses casos influentes. Ao identificar os casos influentes, nós devemos ter algumas ações corretivas, que a primeira delas é verificar se aquele caso não tem um erro de digitação, um erro de entrada de dados. Também a gente pode ver que aquele caso é uma observação muito única, mas válida. Nesse caso, você vai excluir esse caso, rodar um modelo com e sem aquela observação e normalmente reportar aquele resultado com os dois com e sem aquelas observações. Ou então você pode criar uma variável única para representar aquele caso. É o que normalmente a gente chama de evento, né? Então, por exemplo, você pode ter um evento positivo que aumenta a relação entre as variáveis e você cria uma variável dummy para inserir no seu modelo para levar em conta aquela observação única daquele modelo. Um outro caso seria a observação excepcional que você não sabe por que ela ocorreu, você não consegue identificar. Aí sim, você iria sempre comparar os resultados com e sem observações e seria pouco justificável você criar uma variável dummy para representar esse evento, já que você não sabe o que exatamente causou aquele resultado único. E por fim, você pode ter uma observação única, né, que ela é excepcional somente no conjunto das suas variáveis. Então, pode ser que ele revele uma nova relação, que ela revele um novo modelo, ou que ela revele uma mudança naquele seu modelo. E aí, você normalmente modifica a sua base conceitual do seu modelo para levar em conta esse caso único que você descobriu, que ele traz uma nova explicação para aquele seu fenômeno. Algumas regras práticas podem ser adotadas nessa etapa de estimação do modelo e identificação do ajuste. Primeiro, se houver significância, você tem que ver se ela também é prática, especialmente se você tiver amostras muito grandes. Não adianta você ter uma amostra de 10.000 casos, ter um valor significativo e o efeito é um beta padronizado, um efeito de x sobre y padronizado ser de 0,001. É um efeito muito fraco, que ele não é justificável em termos práticos. Além disso, use o R2 ajustado como uma medida geral da precisão do seu modelo, porque ele já vai levar em conta o tamanho da sua amostra e o número de variáveis independentes como um elemento de parcimônia daquele seu poder preditivo. Além disso, a gente tem que analisar a significância estatística, mas não podemos levar em conta ela unicamente. A gente tem que ter uma explicação do efeito de uma variável x sobre y. Para fins preditivos únicos, a gente pode até criar modelos que a gente não sabe exatamente o efeito de cada uma das variáveis para prever y. Mas do ponto de vista acadêmico, até mesmo do ponto de vista gerencial, esse modelo pode ter validade muito limitada. Imagina que você tem um modelo, por exemplo, que consegue prever por que um cliente vai abandonar uma empresa. Ele acerta em 99% das vezes. Só que o seu interesse não é só prever se o cliente vai ter uma alta chance de abandonar ou não. Você quer saber por quê.
para você dar um tratamento individualizado àquele cliente, ou mesmo para você criar alguma estratégia para minimizar o efeito mais global que pode estar gerando o abandono de vários clientes. Só que se você tem significância estatística, mas você não sabe o que está por trás daquele seu modelo, por que ocorre aquele efeito, dificilmente você terá condições de propor uma ação corretiva, seja individual ou seja mais estratégica naquela sua organização. Sendo assim, sempre olhe a significância estatística à luz da teoria, à luz da experiência, à luz do que você conhece daquele fenômeno, porque muitas vezes você pode ter um resultado que é totalmente contraditório com o que você espera naquele modelo. Um outro exemplo é quando você tem relações que são opostas do que você esperava. Por exemplo, nós esperaríamos que pessoas mais satisfeitas sejam mais leais com a empresa, ou que tenham maior chance de permanecer naquela empresa. E você pode ter um efeito significativo de que pessoas mais satisfeitas estão abandonando a empresa. Isso seria totalmente contraditório à luz das teorias sobre relacionamento com o mercado. Sendo assim, você pode ter um efeito significativo que ele vai contra aquela suposição teórica daquele modelo. Isso pode estar escondendo vários problemas no seu modelo, como erros de especificação, casos influentes, erros de mensuração ou mesmo um desenho inapropriado daquele seu estudo. Finalmente, em relação aos casos influentes, a gente normalmente consegue identificá-los relativamente bem, mas além de fazer um diagnóstico especializado, olhe para esses casos, tente identificá-los como o porquê que eles estão distorcendo esse nosso modelo. E se eles estão distorcendo, essa distorção é negativa, no sentido dela mudar o efeito que seria esperado daquele modelo, ou ela pode revelar algo único que você não havia antecipado e que pode ser interessante para compreender melhor o seu fenômeno de interesse. Nessa videoaula, o foco foi debater o processo de estimação e avaliação do ajuste do modelo de pesquisa, especialmente tratando de como escolhe-se o método de estimação e como se faz o diagnóstico do ajuste do seu modelo e da influência de casos específicos sobre sua estimação. Então, esse foi o objetivo da aula. Até a próxima, pessoal. Tchau!